Gente, eu quero falar um oi para todo mundo. Meu nome é Luiz Carlos dos Santos Gonçalves e eu trabalho aqui no Ministério Público Federal justamente ajudando os colegas que lidam com as eleições. Nós teremos eleições esse ano e certamente todo mundo aí já começou a perceber aquela movimentação, né? O povo já começa a meio que fazer uma pré-campanha, já começa a se apresentar como futuro candidato, e enfim, e muitas vezes a gente pensa assim, olha só, eu quero tocar minha vida, eu quero cuidar das minhas coisas, esses políticos vêm, fazem um monte de promessas, falam um monte de coisa bonita, e chega depois, às vezes, não colaboram muito, né? Para que a gente consiga melhorar de vida, para prover aquelas coisas que a gente espera, né, da sociedade, saúde, emprego, educação, saneamento básico, asfalto, iluminação, segurança pública. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu vou deixar esse povo para lá, né? Eu vou deixar esse povo, vou tocar minha vida e deixe que eles façam lá o que bem entenderem, né? Eu sei, colegas, que muitas vezes os políticos fazem por merecer, né, esse tipo de desdém que às vezes a gente dedica a eles. Mas eu estou aqui para conversar com vocês, para dizer, olha, talvez seja o caso da gente colocar foco, colocar atenção nessas eleições. Muita coisa na vida da gente pode depender de boas escolhas que a gente fizer, ou de más escolhas que a gente fizer nessas eleições que se aproximam. E eu quero falar particularmente dos deputados e dos senadores. Eu não quero falar aqui dos candidatos à presidência, dos candidatos ao governo de Estado. Não que isso não seja importante, mas é um assunto sobre o qual provavelmente vocês têm já boas informações, né? Vocês sabem que, por exemplo, o governador vai ficar lá por 4 anos, que ele vai governar, ele vai fazer as coisas, etc. Há uma boa quantidade de informações sobre isso. Mas com relação aos deputados e senadores, eu percebo que a quantidade e a qualidade das informações é menor. O que faz mesmo um deputado? O que faz mesmo um senador? Quanto tempo eles ficam lá? Como é que eles são eleitos? Enfim, então, essa nossa breve conversa aqui, nesse projeto, né, Ministério Público Federal nas Escolas, vai ser sobre os deputados e os senadores. Eu vou começar com os deputados federais. O que fazem os deputados federais? Qual a importância deles, né? Olha só, gente, eu lido com a aplicação das leis e eu posso assegurar a vocês o seguinte, tem muita lei mal feita, tem muita lei que não está interessada no bem-estar da população em geral, tem muita lei cujo objetivo é dar a quem já tem muito um pouquinho mais, né? Tem muita lei que atrapalha a atividade nossa do Ministério Público, da polícia, dos órgãos de investigação, do sistema de justiça, dos professores, das donas de casa, enfim, tem muita lei ruim no Brasil. E, portanto, aprimorar essas leis, melhorar essas leis, fazer leis do interesse da coletividade, essa é a principal tarefa dos deputados federais. Quando eles fazem isso bem, a sociedade agradece. Quando eles não fazem isso bem, a sociedade sofre. E, portanto, escolher bons candidatos a deputado federal, ouvir direitinho o que esse povo está propondo, é de grande importância para todos nós. As principais funções dos deputados federais, portanto, são essas: fazer as leis. A segunda função de grande importância que eles têm é fiscalizar o poder executivo. Os deputados são fiscais do poder executivo. A terceira função muito importante que eles têm, e que parece um pouco com essa, se aproxima dessa, é, por exemplo, proceder a investigações, instaurar comissões parlamentares de inquérito em assuntos de interesse da coletividade. E a quarta função que eu queria destacar é
aprovar o orçamento. O chefe do executivo, lá, sei lá, o governador ou o presidente, no caso, ele vai governar com o orçamento aprovado pelas casas do Congresso Nacional, e isso começa, isso é feito até por uma comissão mista, né, de deputados e senadores, depois tem que ser aprovado na Câmara, tem que ser aprovado no Senado. Gente, qualquer um de nós sabe que orçamento, se não é tudo, é metade de tudo, porque a gente pega lá o nosso dinheiro, bom, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, a gente vê que às vezes não dá. Então, quando nós temos um Congresso responsável, quando nós temos um Congresso atento, o orçamento é bem feito. O dinheiro vai para onde precisa, né? Nunca tem dinheiro suficiente, mas o dinheiro que tem vai ser usado em coisas do interesse do país. Então, vejam que são várias funções de grande importância dos deputados federais. E a última que eu queria dizer é que cabe a eles, né, autorizar processos contra o presidente da República. Se o presidente da República anda mal, se o presidente da República pratica aquilo que a gente chama de crime de responsabilidade, ou mesmo se ele pratica um crime comum, a gente vai precisar da Câmara dos Deputados, a gente vai precisar dos deputados federais para autorizar aquele processo, ou não, dizer, opa, isso aqui não é caso, isso aqui é perseguição política, não vamos autorizar esse processo. Uma questão que eu queria chamar a atenção de vocês é a seguinte: como é que são eleitos os deputados, né? Na verdade, eu ouço muita gente falar assim, olha só, eu não me interesso por partidos políticos, eu escolho lá um candidato que me parece honesto e voto nele. A gente tem um sistema, porém, que se chama sistema proporcional. Isso significa que o voto que cada deputado recebe vai ajudar a eleger outros deputados daquele mesmo partido. Então, é muito importante escolher o candidato e o partido pelo qual ele disputa. Senão você vota num sujeito e acaba elegendo outros, né? Aliás, é o mais comum, né? Isso é muito comum. Nós tivemos um candidato uma vez, que era um candidato, enfim, parecia uma pessoa muito bacana, e ele teve uma quantidade de votos enorme, né? Mas o problema é que com essa quantidade de votos que ele obteve, ele ajudou a eleger outros 4 ou 5. Então, interessa saber, né, não só as propostas do candidato, mas a que partido ele pertence. Quem mais está com ele. Okay? E os deputados estaduais? Para que servem os deputados estaduais? Eles fazem as mesmas coisas que os deputados federais, só que no âmbito do Estado. Eles fiscalizam o governador, eles aprovam leis estaduais, eles podem instaurar comissões parlamentares de inquérito, eles lidam com o orçamento estadual, né? 2 coisas que eu queria observar sobre os deputados estaduais. A primeira é que, por exemplo, o deputado federal, ele divide o poder com os senadores, né? Já o deputado estadual, não. A Assembleia Legislativa não tem 2 casas. Então, escolher bem um candidato a deputado estadual, né, tem também essa importância, porque aquilo que eles aprovarem não vai ser revisto por uma outra. Nós não temos um Senado no âmbito estadual. Okay? E, da mesma maneira, o critério de eleição dos deputados estaduais é o mesmo. Ponham reparo no partido, nas propostas do partido, porque quando você vota num bom candidato a deputado estadual, os votos que ele receber vão ajudar a eleger outros candidatos daquele mesmo partido. E os senadores, né? O que fazem os senadores? Lá em Brasília nós temos o Congresso Nacional, que é composto por essas 2 casas, né? A Câmara dos Deputados e o Senado. Então a gente costuma dizer o seguinte, que a Câmara dos Deputados representa a população do Estado, ao passo que o Senado representa o Estado ele mesmo. É por isso que nós temos um grande número de deputados, né? Esse número pode ser de 8 até 70, dependendo do tamanho do Estado, porque eles são proporcionais, o número deles é proporcional à população do Estado. Mas nós temos um número fixo de senadores, são 3 senadores por Estado, porque eles são representantes do Estado. Enquanto o deputado federal tem um mandato de 4 anos, o mandato
dos senadores é de 8 anos. Então, quando um senador foi eleito, ele vai ficar lá por 8 anos. Okay? São 3, mas a gente não elege os 3 ao mesmo tempo. Então, numa vez a gente elege 2, da outra vez a gente elege 1, e assim consecutivamente. Os senadores não são eleitos por esse método que eu falei há pouco em relação aos deputados. Eles não são eleitos pelo sistema proporcional. No caso dos senadores, quem tiver mais votos ganha. É o que a gente chama de sistema majoritário. Mas ainda assim, olha só, né? Eu vou pedir para vocês observarem o seguinte: o candidato ao Senado, ele apresenta lá 2 suplentes, né? Então, deem uma olhada também quem são esses suplentes. Porque às vezes esse senador sai para concorrer a outro cargo, esse senador vai, enfim. E aí é o suplente que vai exercer a função. Então convém dar uma olhadinha também nos suplentes do candidato a senador. Mas o que faz o Senado, afinal? Né? O Senado também faz leis. Um projeto que comece na Câmara, ele tem que passar pelo Senado. Um projeto que comece no Senado tem que passar pela Câmara, né? Então, os senadores colaboram com essa tarefa de fazer leis. Os senadores colaboram com a tarefa de investigar. Os senadores podem criar comissões parlamentares de inquérito para investigar temas de interesse da coletividade. E, por fim, né, os senadores são os responsáveis pelo julgamento do presidente da República nos crimes de responsabilidade. A Câmara autoriza o início do processo e o Senado é que julga. Okay? O presidente da República vai ser julgado pelo Senado nos crimes de responsabilidade e aqueles crimes previstos lá, por exemplo, no Código Penal, esses aqui vão ser julgados pelo Supremo. Né? Mas é um julgamento muito importante. E vejam, no Brasil nós já tivemos 2 presidentes da República que sofreram processos de impeachment, né, processos de impedimento. Em ambas situações foi o Senado que resolveu, que julgou, que condenou, etc. Então, quando a gente votar num candidato ao Senado, a gente tem que pensar nesse papel muito importante que o senador exerce. Né? Vejam que o Senado é uma casa bem menor do que a Câmara. A Câmara tem lá, né, acho que são mais de 500 representantes, mais de 500 deputados. E o Senado, como são 3 por estado, mais o Distrito Federal, é uma casa menor, né? E também para você ser senador, você tem que ter pelo menos 35 anos. Então, a ideia mais ou menos é que o Senado seja aquela casa que, né, é uma casa de reflexão, uma casa de ponderação. Às vezes a Câmara aprova lá alguma coisa assim, mais, enfim, no calor dos acontecimentos, e o Senado vem e examina. Né? O Senado tem uma importância muito grande também, colegas, porque o Brasil é uma federação. Então, a União não pode fazer tudo o que quer, o Estado não pode fazer tudo o que quer, o município não pode fazer tudo o que quer. O Senado é chamada de Casa da Federação, justamente porque, ao concentrar, né, esses representantes do Estado, ele procura buscar o equilíbrio entre aquilo que cada ente da federação pode fazer. Uma última palavra. Juntos, Câmara dos Deputados Federal e Senado podem aprovar modificações na Constituição. Então, isso a gente que estuda fala, olha, isso não é bem elaborar uma lei, isso é mais importante do que elaborar uma lei, porque esse pessoal, Câmara e Senado, pode, inclusive, modificar a Constituição. Não pode modificar tudo, mas pode modificar muita coisa. E isso tem, vocês podem imaginar, uma grande importância para a vida em sociedade. Enfim, esse era o recado que eu queria passar para vocês. Né? É sempre uma palavra de voto consciente, é sempre uma palavra de valorização da política e é sempre uma palavra de esperança, né? Para que a gente consiga, por meio das eleições, né, melhorar um pouquinho o nosso país. Ok? Então, fica aqui o meu grande abraço para todos vocês, para todas vocês. Até mais.